Uma especial boa tarde a você que está em casa neste momento, acompanhando a TVC Panorama. Você viu aí no programa Muito Mais com a Fábio Ismani a presença do Papai Noel. Esse clima natalino, esse clima de dezembro envolve as pessoas, envolve as famílias e, de fato, a gente fica contente e alegre. É o momento de presentes, é o momento de estarmos junto daqueles dos quais mais amamos. Foi talvez um ano de dificuldade, de complicação para muitas pessoas, mas para outras, ano de conquistas e anos de alegria. Nós tivemos, através da FURPAN, na Vila Fortaleza, para a realização desse evento tão importante, evento de final de ano, onde crianças receberam presente de Natal. Aos empresários que cooperaram, às pessoas, aos profissionais, nossos profissionais aqui da TVC que estiveram presentes, a eles, parabéns pelo trabalho realizado. Para fechar o nosso ano, não poderia ser diferente. Fomos até as crianças, algumas delas sem condição e não vão receber presente, mas receberam o presente de algumas pessoas de bom coração, empresários e também a FURPAN capitaneando tudo isso. TVC News já está no ar a partir de agora. Eu estou aqui com a Bianca Robles na tela da TVC. A Bianca Robles vai conversar comigo agora. Bianca Robles, boa tarde. Vamos lá. Qual é o seu destaque no TVC News de hoje, segunda-feira? Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a Lei da Liberdade Econômica de Balneário Camboriú, que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores e também começou a tramitar em Balneário Camboriú após 6 anos que a lei nacional foi aprovada. Olha, Bianca, inclusive você estava de férias, né? Vi falar que você teve percorrendo alguns locais, algumas praias de São Paulo, daquela região do litoral paulista. Bem-vinda de volta. Muito obrigada, Saul. Tá certo. Já, a Bianca Robles já vai trazer outras informações importantes sobre o assunto que ela falou. Ainda conversando aqui sobre a importância do Natal, realmente é fundamental estar com o coração aberto para ajudar, principalmente as pessoas que não têm condição de viver aquele Natal. Que bom que você vai estar em família, tem aí uma árvore de Natal, tem presentes, tem uma ceia preparada. Inclusive, falando em ceia, os funcionários da TV Panorama, da TVC Panorama, estarão hoje numa confraternização. É um jantar que acontece todo ano. Hoje esse jantar acontece e será na Churrascaria Churras a partir das 20 horas. O grupo aqui, os funcionários que o ano inteiro trabalham, terão um momento de diversão, terão um momento de poder trocar abraços e também falar das conquistas e vitórias desse ano de 2025. Eu estou só aguardando aqui a Icla Araújo, ela já vai estar na tela da TVC, já está aqui. Icla Araújo, tudo bem? Como é que você vai, Icla? Vamos lá, seu destaque do TVC News desta segunda-feira. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos em casa. Bom, infelizmente, o destaque dessa segunda-feira em Camboriú são bem negativos. Houve 4 mortes durante o final de semana, todos por acidentes de moto, e também houve um acidente durante a madrugada dessa segunda-feira em Balneário Camboriú. Serão os destaques dessa segunda-feira e de logo mais nós trazemos mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, Saul. Tá certo, muito obrigado aí, Icla Araújo. E com a entrada das nossas repórteres aqui já na abertura do TVC News, vamos conhecer o que é notícia, o que mais é notícia na edição de hoje. Balneário Camboriú realiza teste dos fogos para a virada do ano. FURPAN, realização de Natal na Vila Fortaleza. A Lesc aprova PL que define salário mínimo de R$ 5.000 para os conselheiros tutelares de Santa Catarina. Morre empresária Aline Dalmolin. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, olha, a gente está com os olhos voltados para Brasília. Por que que nós estamos ligados em Brasília? Porque muitos acontecimentos ocorreram durante a semana passada e também devem acontecer e ter desdobramentos durante essa semana. Por exemplo, a questão da deputada Carla Zambelli. A Carla Zambelli ia ser cassada, teve uma votação que aconteceu. Essa votação pela cassação ou não por parte da Câmara dos Deputados Federais ocorreu numa noite que, inclusive, se encerrou às 4 horas da manhã, esta sessão. E aí o que acontece? Nessa sessão ficou deliberado pela Casa a não cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. Só que 24 horas depois o STF determinou, revogou, suspendeu a decisão da Câmara dos Deputados Federais. E aí o que aconteceu?
o STF disse, não, ela vai sim ter o mandato sustado, vamos tirar o mandato dela. E aí agora, ontem, a Carla Zambelli entregou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados Federais. Ainda na edição de hoje, a gente vai ligar com Brasília para falar com um dos senadores, é o senador Exalci Lucas, ele vai nos atender daqui a pouco para falar exatamente qual a expectativa lá em Brasília. Bom, nós temos uma lei muito interessante, aqui mudando de assunto, em Balneário Camboriú, que foi a Lei de Liberdade Econômica. Foi sancionada pela prefeita Juliana Pavan e a Bianca Robles já está aqui para trazer outras informações sobre o sancionamento dessa lei. Agora diz aí pra gente, Bianca, o que vai mudar para o empreendedor aqui de Balneário Camboriú? Então, Saul, como nós já comentamos anteriormente, né, essa lei foi sancionada na última semana pela prefeita Juliana Pavan e foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores aqui do município. E essa lei, então, né, já existe nacionalmente há 6 anos e só agora, então, né, está sendo sancionada aqui em Balneário Camboriú. Essa lei muda principalmente as funções ali e todas as taxas que precisam ser pagas pelos empreendedores, né? A principal mudança é que, então, essa lei passa, então, estabelece essa liberdade econômica, principalmente, né, e dispensa de alvarás de funcionamento e atividades consideradas de baixo risco. O documento também visa simplificar significativamente a abertura e regulamentação de empresas, posicionando a cidade como uma das menos burocráticas do Brasil. E essa lei, né, ela significa ali, claro, entre as 3 categorias de risco, né? Para as empresas de baixo risco, haverá a liberação automática com emissão de certificado e dispensa de alvará. Para as de médio risco, elas receberão alvará automaticamente e também podem ser vistoriadas posteriormente. Já as consideradas, né, de alto risco continuarão necessitando, então, das vistorias e também da revisão do órgão fiscalizador. Mas, com toda certeza, é um grande avanço para todo o município, né, que a lei também ainda prevê a isenção total de taxas para as empresas com endereço apenas para correspondência de domicílio fiscal e as atividades intelectuais. Então, é um avanço para o município de Balneário Camboriú e para todos os empreendedores e microempreendedores da nossa cidade. Tá certo, Bianca. Muito obrigado pelas informações importantes para os empreendedores. Esta lei, sem dúvida alguma, vai trazer maior agilidade e beneficiar quem quer empreender aqui na nossa região. Olha, fica atento aí, ó. Você está nesse clima gostoso aí, Balneário Camboriú de fundo, daqui a pouco você pode voltar. Vai depender aqui se eu vou te chamar ou não. Tá bom, Bianca? Você voltou de férias, agora se prepara, vai trabalhar. Um abraço. Abraço e a todos que estão nos assistindo. Tá certo. Olha, tem muitos assuntos, há uma pauta extensa no TVC News de hoje. Daqui a pouco a secretária de Educação, Karen Krug, vai trazer uma avaliação importante sobre a educação de Camboriú no primeiro ano do mandato do prefeito Leonel Pavan. Agora sim, a gente vai a Brasília. Vamos a Brasília para conversar com ele, o senador Exalci Lucas. Como eu anunciei, como eu falei no início, na abertura de hoje, temos uma expectativa muito grande em Brasília, até porque o PL da dosimetria, que poderá trazer penas diferenciadas para algumas pessoas que foram condenadas naquele fatídico 8 de janeiro. Isso pode ocorrer nesta semana. Senador Exalci Lucas, muito obrigado pelo senhor nos atender diretamente aí de Brasília, mas a gente está muito curioso, nós queremos saber qual é a expectativa. O PL da dosimetria, estava explicando aqui para os nossos telespectadores, já está aí com os senadores. Boa tarde, senador. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha, o projeto chegou, a expectativa, inclusive do presidente Alcolumbre, era colocar na pauta, naquele momento, mas houve, por parte do governo, um pedido lá do presidente da CCJ que passasse primeiro na CCJ. Então, o presidente acabou acatando, mas condicionando a botar na pauta ainda antes do recesso. Então, acredito que a gente vai conseguir votar na quarta-feira na CCJ de manhã, e à tarde a gente vota no plenário. Então, é uma prioridade aqui nossa a votação desse projeto. Agora, nós teremos algumas dificuldades, porque não tem como a gente aprovar o projeto do jeito que está. Eu acho que as pessoas não leram bem o projeto, aprovaram de qualquer jeito, e isso aqui acaba tendo que fazer alguns ajustes, porque está beneficiando todo mundo. Não é um projeto específico para o 8 de janeiro, então acaba influenciando também em outros criminosos.
né? Criminosos como, né, traficante, como todo mundo que está preso, da forma como está no parecer aqui, na votação da Câmara, acaba todo mundo sendo beneficiado. Isso aí será alterado, evidentemente, pelo relator. O problema é que, mudando aqui, volta para a Câmara. Então, a gente tem que conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para ver se eles fazem uma reunião extraordinária na quarta, no finalzinho da noite, ou na quinta-feira de manhã, não é, para a gente poder votar essa matéria lá na Câmara também. Certo. Olha, nós recebemos a informação de que o relator, que é o senador aqui de Santa Catarina, Espiridião Amin, ele disse que do jeito que está não dá. Tem que ter algumas modificações. O senhor falou que acaba beneficiando todo mundo e não somente aquelas pessoas de 8 de janeiro. Mas o que é esse todo mundo? Na prática, a lei vale para todos, né? Então, as pessoas que estão presas lá, que têm condenações, vão ser também beneficiadas com o projeto. Então, haverá redução de penas para muita gente que não estava previsto na proposta original. Então, talvez tenha que fazer essas alterações e talvez até discutir realmente uma anistia também. Pode ser que alguém apresente lá, ou o relator, ou alguém, um voto em separado, aprovando a anistia geral e restrita. Pode ser que aconteça isso. Certo. A sessão para discutir essas modificações que vocês estão vendo como problemáticas aí no Senado acontece agora, nessa semana? Exatamente. Quarta-feira tem reunião da CCJ e a expectativa, não é? E isso aí é normal, mesmo havendo pedido de vista, como alguns já ameaçam, né, o presidente da comissão pode dar o pedido de vista por 1 hora, como sempre fizeram com alguns projetos de interesse do governo. Então nós vamos cobrar isso também, para que, se houver, e haverá com certeza, pedido de vista, que o presidente dê apenas algumas horas para a gente poder realmente avaliar e votar. Uhum. Agora, senador, e se for o caso de voltar para a Câmara dos Deputados Federais, fica para o ano que vem ou dá para fazer a toque de caixa e resolver ainda esse ano? Que dá para fazer, dá. Eu não sei se o presidente vai fazer isso ou se os parlamentares da base de governo vão aceitar as mudanças, né? Mas, de qualquer forma, acho que o compromisso que tem que ter do Hugo, do presidente Hugo e do parlamentar Davi é colocar na pauta. Se eles não têm obrigação de aprovar ou reprovar. Na prática, a obrigação deles é botar na pauta. E aí ele tem que viabilizar isso, porque quem faz a pauta é o presidente. Então, como a gente vai votar na quarta à tarde, há a possibilidade de fazer uma convocação da Câmara, botar na pauta da Câmara à noite, né? Ou, no máximo, quinta de manhã. Mas eu acho que o correto seria já votar, inclusive, na própria quarta-feira à noite. Certo. Preciso aproveitar a sua presença aqui também para finalizar. A gente sabe que o senhor tem uma agenda bastante complicada em Brasília, muito intensa. O caso da Carla Zambelli, que acabou ontem entregando sua carta de renúncia, o que muda na estrutura das questões relacionadas diretamente ao PL? Bem, na prática, a renúncia dela vai evitar, eu acho que, independente disso, nós deveríamos realmente tomar alguma atitude, principalmente a Câmara, porque é inadmissível a Câmara aprovar, não é, uma matéria como a questão da Zambelli e o ministro com a canetada, né, pega 513 deputados que decidiram isso, não é evidente que, por maioria, inclusive, e aí vem monocraticamente o ministro Alexandre de Moraes e cancela, né, anula a votação e dá prazo de 48 horas para nomear o suplente. Isso foi uma aberração muito grande, uma interferência muito grande, e que eu espero que a Câmara reaja a isso. Mas, com a renúncia da Zambelli, o assunto acaba esfriando, né? Porque não haverá, evidentemente, questionamentos, porque ela pediu a exoneração. Então, já vai ser nomeado, de qualquer forma, o suplente. Então, acaba atendendo aquilo que o próprio ministro determinou, o que fica muito ruim para a Câmara. Eu acho que a Câmara precisa dar uma resposta a isso.
Tá certo. Senador Isalzir, muito obrigado por ter nos atendido. A gente continua assim ligado e, obviamente, vamos acionar o senhor se necessário, porque é uma semana bastante que vai precisar de muita agilidade para poder passar todas essas matérias e fazer os consertos que são necessários que vocês estão mandando aí para a Câmara de volta. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Nada, um abraço, até logo. Tá certo. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, a FURPAN realiza uma ação social e mais de 300 crianças são beneficiadas. E ainda a gente vai falar com a secretária de Educação de Camboriú avaliando o ano letivo, depois do intervalo.